eu sei que, tipo, é como você disse, também existe muito fator cultural, mas eu noto, né, que de país para país, de certa forma, o visual também acaba mudando. Uhum. O visual que um muçulmano usa no Irã é diferente do que um turco usa, do que um malaio, um indonésio. Certo. Se bem que o turco e o malaio, desculpa, o indonésio, eles usam fez. Uhum. Você também usa Eu uso o e fez. existe alguma explicação através desse fez? Sim, o fez tem muita significância. Por exemplo, o rabo, a parte do fez que está caindo, ele está livre para virar 360 graus, sabe? Uhum. Isso representa o alma do humano, porque somos livres, a gente tem a conexão completa com Deus, 360 graus. Daí também quando a gente põe o fez, tem um espaço que é muito importante, é o espaço entre a capa e a nossa cabeça. Nesse espaço tem um significado porque a coroa, na verdade, o fez é uma coroa Uma coroa? de pessoa nobre. Uhum. E quando a alma entra ao corpo, entra pela coroa da cabeça da pessoa. Por isso, quando um baby nasce, Uhum. tem um parte bem soft aqui em cima da cabeça, ainda não formou. É aí que o alma entra e sai. Então, tem muita ciência atrás do fez, na verdade. Outra coisa é o fez, o uso do fez vai até o começo do tempo. Muita gente não sabe isso. Você pode encontrar estátuas egípcios onde o pharaoh ou os reis estão usando o Uhum. fez. Caramba, eu nunca tinha prestado atenção. Eu vou começar a olhar com mais atenção. Eu sei que. Eu não sei. Na verdade, eu acho que eu vou tomar um xingo aqui. Eu não sei se é no Marrocos ou Argélia, que eles também usam bastante, né? Usam sim. O norte da África, né, é bem mais muçulmano do que o resto dos outros países da África. Bom, hoje em dia tem mais o Islã nos estados do norte, mas para falar a verdade, o Islã tem estado em toda a África, desde o começo. E tem um reinado lá no sul da África, que era o Mansa Musa, em Mali. Mali fica bem embaixo da África. Ele era parte do Império Morroquenho, super importante. Muitos devem ir estudar Mansa Musa. Era o cara mais rico do mundo e era muçulmano da África. Não do norte, mas do Uhum. sul, onde hoje fica Mali, o país de Mali. Caramba, que interessante essa história, porque, obviamente, né, com minha falta de conhecimento, eu pensava que os muçulmanos, no máximo iam até a Turquia ou até o Egito, porque, na verdade, né, eu sempre estranhei como que o Islã conseguiu chegar no Egito, porque os egípcios tinham a religião deles, né, daí teve a invasão mongol no Oriente Médio, Uhum. e alguns correram para o Egito. E a partir dali que se espalhou, ou já tinha muito tempo, mas só depois que reacendeu a chama. Aham. A história do mundo é tão interessante e muita história foi escondida por razões políticas. Por exemplo, por isso eu acho que é importante todo mundo estudar a história dos mouros. Quem eram os mouros da Espanha e Portugal? Porque os mouros eram parte de uma sociedade tão avançada que até hoje em dia faria a civilização hoje parecer que são babies, sabe? Uhum. Porque a verdade das civilizações do mundo é tão profunda e tão linda que os governos hoje têm medo que o povo soubesse sobre isso, porque quando o povo souber que a gente pode pegar eletricidade sem pagar, água natural, pode se curar de qualquer enfermidade, sabe? Isso é Uhum. coisa que o governo hoje em dia tem medo. Porque eles querem que o povo hoje em dia fica dependendo neles. Isso é um problema humano, né? Mas a história do Islã e a história do mundo, porque é uma história só. O Islã é paz. Uhum. Paz é uma lei universal da Sim. natureza. Então, quando você está falando do Islã, você está falando uma coisa que é parte de o que é ser humano. Tem muito a ver. Não posso ensinar tudo aqui, né? Sim. Mas tem vários autores
posso sugerir que a pessoa aprenda. Um é Noble Drew Ali, que foi um profeta nos Estados Unidos, que mostrou para o mundo que aquela gente nos Estados Unidos que chama preto, hoje em dia não são pretos, eram mouros. Eram parte de uma civilização muito avançada que foi escondida pelos romanos quando conquistaram a Espanha e depois foram para os Estados Unidos. Então, Noble Drew Ali. Outro que é muito importante é Zecharia Sitchin. Ele escreveu um livro que fala a verdadeira história sobre a cultura dos pirâmides nos Estados Unidos, México, em toda a parte do mundo, porque quando a gente olha bem, sem preconceito, que é difícil para muita gente, porque todos querem ser certos, então todo mundo forma esse preconceito baseado no que eles acham. Mas se a gente quer ver a verdade mesmo, toda a cultura indígena em volta do mundo é só uma cultura. A gente tem pirâmides em Camboja, China, Irã, Iraque, Egito, México. Quer dizer que a história humana ainda não... Muita gente ainda não conhece a verdadeira história, porque todos nós somos de uma cultura só. E a gente acabou se dividindo através de uma fronteira e através de um grupo, e acabamos se guerreando entre si, e infelizmente é isso até hoje. Até hoje. Mas eu tenho muita esperança, porque eu já tirei essas mentiras da minha cabeça. Se eu posso conseguir isso, todo mundo pode conseguir, porque todos somos iguais. No cristianismo e no budismo, calma aí, só para não confundir as pessoas aqui. No cristianismo, depois que você morre, né, as pessoas acreditam que vai para o céu. No budismo, acreditam que você reencarna. No hinduísmo, acreditam que se você for bom, você reencarna em uma vaca. Existe algo assim no Islã, reencarnação ou um paraíso? Sim, existe, mas é como estou falando, é importante que cada um leia a Bíblia, leia o Corão, leia o Tao Te Ching, para entender, porque humano, na verdade, nós somos um espírito. O corpo não é a parte que sempre vai existir. A parte que sempre vai existir é o espírito. Então, o que é o espírito? A gente aprende em Islã que o espírito humano é um pensamento de Deus. Toda ação no mundo começa com um pensamento. Assim que antes que o corpo foi desenvolvido pelo Deus do humano, era um pensamento de amor, de criar, como um pai cria o seu filho e a mãe. Então, o céu, o heaven que o Jesus fala sobre, não é um lugar físico. Estamos falando de coisa espiritual. E a mente é o jeito que a gente comunica com o espírito, os pensamentos. Assim como nós somos um pensamento de Deus, quando a gente entra em meditação, como mostra no budismo, estamos chegando a essa frequência de poder entender o que é perfeição, paraíso. É na mente e com o espírito que a gente chega a esse lugar. A gente não precisa morrer para chegar no paraíso, porque é um estado do espírito e da mente. Por isso no budismo fala muito sobre meditação. Jesus também meditava muito. Outra coisa que eu quero falar para o povo estudar, que é muito importante, é os anos da vida de Jesus entre 12 anos de idade e 30. Que na Bíblia essa parte da vida dele sumiu. E por muitos anos o pessoal não sabia por que não estava aí na Bíblia. Bom, eu fiquei indo atrás das palavras de Jesus, porque ele fala que a verdade te livrará. Então eu fui atrás da verdade e eu encontrei o livro. Hoje em dia todo mundo pode ler o livro e as histórias da vida de Jesus entre a idade de 12 e 30. E nessa parte, quando você lê isso, fica bem lógico porque eles tiraram da Bíblia. Porque é uma das coisas mais importantes da vida de Jesus. E ele fala nesses anos, ele mostra um dia para um grupo do povo, ele fala que o paraíso, o heaven, o céu,
não é um lugar físico, é um estado mental. E a gente pode chegar nesse estado se a gente obedece às instruções de Deus. Caramba, interessante. Assim como Jesus tinha os seus apóstolos, né? Apóstolos. Uhum. O profeta Muhammad, ou Maomé, não sei qual dos dois está certo falar, ele também tinha apóstolos, seguidor? Tinha muitos. Até hoje tem pessoa que mesmo segue as palavras e o espírito das palavras que os profetas falaram. Como estava falando para você também, no Corão fala muito sobre Jesus, muito sobre Abraão, muito sobre Moisés, não sei como fala em português, Moisés. Noah. Todas as pessoas na Bíblia estão no Corão também. Muita gente nem sabe disso. Tem muito desse... Não sei se é necessariamente um preconceito, né? Mas vamos chamar de desinformação, né? Que as pessoas às vezes acham que o Islã é separado do cristianismo e o cristianismo é separado do Islã. Eu acredito, para mim, que ambos são importantes para ambos, porque tudo bem que tem uma diferença aqui ou ali, mas eles vieram da mesma terra, os hebreus, Jesus e os muçulmanos são da mesma terra, eles são do Oriente Médio. Então, tipo assim, não é que um veio da China, o outro veio do Brasil e um veio ali então, tipo assim, eu acredito que esses três realmente tenham alguma ligação entre si. Isso é bem... é lógico. Por isso chamam das religiões abrâmicas, porque Abraão era uma figura que era importante para todas essas religiões. E, na verdade, outra coisa que eles compartem é que a religião, que é para ser a verdade, é para todo mundo. Cristianismo, Islã, os ensinamentos dos hebreus, isso é para o mundo inteiro. Não é só para eles, para um grupo ou outro grupo. Hoje em dia, se você vai para o Meca, tem muçulmanos de toda a parte do mundo. Pessoa loiro, com olhos azuis, tem pessoa de toda a parte do mundo lá em Meca. Interessante. E você gostaria de dar algum recado final, alguma mensagem para quem, sei lá, sabe do Islã, mas sabe o que passa só na TV? Sim, eu recomendo que o pessoal estuda e vai procurando a história do Moorish Science Temple of America, que foi o primeiro templo que eu sou membro, e foi um movimento super importante que mudou a história do mundo para seguir de volta no caminho certo, e foi fundado por Noble Drew Ali. Eu te agradeço muito por entrar no seu canal, que é muito legal. Eu que agradeço também. Exatamente. Eu também tenho um grande músico aqui do meu lado também. Muito obrigado. E familiar, né? Familiar. Eu só acho que o mundo tem muito para aprender sobre o Islã. Eu acho que todo mundo deve, quando estão estudando coisas sobre espiritualidade, é muito importante que cada um tenha seus ideias, sabe? E seus ideais. E estudar os profetas. Não fica nessa só de ir atrás do que o seu pai falou, sua mãe, seu padre na igreja. Você tem que mesmo estudar, porque Deus põe uma visão em cada um de nós, e cada um temos um perspectivo diferente. Então é muito importante estudar por você mesmo, estudar o Corão, a Bíblia, o Tao Te Ching, seja o que for, né? Isso é muito importante. A minha música é estilo hip hop, mas consciente. Meu nome é André Aran. Talvez você pode pôr um link aí. Sim, eu vou eu gostaria, se o pessoal gosta dessa música consciente aí, positiva, podem chequear a minha música também. E última coisa, desculpa por meu português quebrado. Relaxa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com um muçulmano. Já fizemos uma entrevista com um filipino LGBT e ele também passou a visão como é que era lá. Eu vou deixar no link, no card, na descrição. Muito obrigado novamente. Obrigado a você. Falou e fui. Tchau, tchau.